Olá, meninos, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do barroco português. Nós já falamos de barroco no conceito de literatura, mas nós falamos do barroco no Brasil. E agora nós vamos dar uma passada por todas as escolas literárias, né? Na visão mais europeia dos fatos. Nós já falamos aí a respeito de trovadorismo, humanismo, classicismo e agora então chegamos ao barroco. Vamos lá, né, pessoal? Então, ele surge em meados do século XVI, junto com a Contra-Reforma. O barroco em Portugal, especificamente, ele acontece por volta de 1850, tá? Eles estavam sob o domínio espanhol. Já havia acontecido aí, né, o desaparecimento de Dom Sebastião. E existia uma grande. Até mesmo aquele mito da volta de Dom Sebastião existia sobre a questão da época. O barroco em Portugal, ele se dividiu muito, o barroco, né, português, vamos dizer assim, ele se dividiu muito entre duas correntes, que foi o conceptismo e o cultismo. Nós falamos também dessas correntes quando estudamos o barroco brasileiro, né? Afinal, eles também marcam o nosso barroco, mas não tão predominantemente quanto vai acontecer, né, na Europa. O conceptismo, também conhecido como quevedismo, por quê? Né? Quem utiliza muito dessa técnica é Francisco Quevedo, ele é um espanhol, e aí ele vai trabalhar uma ordem mais de raciocínio. Né? Ele vai ser mais racional, mais objetivo, ele vai trazer jogos de conceito, ele trabalha mais essa visão, vamos dizer assim, uma visão concreta da situação, ele vai prevalecer muito mais ir analisando os elementos para se chegar a alguma resposta, às vezes até absurda, mas ele trabalha mais com essa questão, vamos dizer assim, racional, essa linha racional. Já o cultismo, ele também é conhecido como gongorismo, em homenagem ao poeta Luiz de Gôngora, e ele vai observar mais as questões das aparências e analisar a aparência, e ele vai caminhar mais para o sensorial, para o emotivo. Nós vamos ter aí um grande jogo de palavras, inclusive figuras de linguagem vão predominar essa corrente, né, a corrente cultista. Então, são visões opostas, mas que no final elas vão se complementar, elas vão se juntar dentro de alguns elementos. Isso acontece muito aqui no Brasil, né? Bem, pessoal, quanto à construção, a linguagem vai ser uma linguagem culta, difícil, tá? A própria construção, estrutura da poesia na época, ela vai ser complicada e ela vai ser muito rebuscada, e isso é característica da época, ao grupo que fazia as leituras da época. Então, para retratar a classe ao qual era dirigida esse tipo de leitura. Além disso, será comum o uso de algumas figuras de linguagem aí, como as metáforas, as antíteses, paradoxos, hipérbatos e hipérboles, né? No intuito de construir um elemento bem complexo de leitura que vai exigir do leitor uma certa análise, né? Refletir, pensar sobre determinado assunto. Quem é o cara da época? O Padre Antônio Vieira. E vocês devem estar falando assim, mas Padre Antônio Vieira, esse nome não me é estranho. Não mesmo. Ele aparece também na literatura brasileira, né? E ele é comum a ambas. Ele é português, ele nasce em Lisboa e ele vem para o Brasil, tá? Junto à Companhia de Jesus. Então, só deixando isso daí claro para vocês. Por isso vocês já devem ter ouvido falar o nome do Padre Antônio Vieira, pessoal. E aí ele é comum a ambas as literaturas. Temos vários textos dele, alguns sermões, né? E ele fica permeando entre as duas literaturas e até mesmo os dois lugares. Ele
prega algumas ideias, né? Ele também é um daqueles que acredita na volta de Dom Sebastião e ele acaba até sendo meio perseguido por conta de algumas das suas ideias. Mas é ele o nome principal aí do movimento barroco em Portugal. Bem, pessoal, acho que é isso, de forma bem breve, bem resumida. O material tá na íntegra para vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. E até a nossa próxima aula. Tchauzinho!